Como a vida começou? Essa é uma daquelas perguntas gigantescas, né? Como é que a gente saiu de, sei lá, uma sopa de gases simples para essa complexidade alucinante que a gente vê hoje, inclusive dentro da gente? O material que a gente recebeu para análise hoje é fascinante. É quase um mapa, cheio de anotações e perguntas que se conectam. E a nossa missão aqui foi seguir esse mapa, conectar os pontos. A gente vai partir do famoso experimento de Miller-Urey, mergulhar na grande divisão entre células simples e complexas, e o mais incrível, ver como esses conceitos antigos explicam problemas supermodernos, coisas como resistência a antibióticos e até o câncer. E o que é mais legal nessa jornada é perceber como princípios universais, tipo a evolução, atuam em escalas completamente diferentes, sabe? O que a gente vai ver hoje é que, no fundo, para entender o paciente, a gente precisa primeiro entender a célula. Saúde e doença são, no fim das contas, histórias contadas nessa linguagem celular. Perfeito. Então vamos começar pelo começo de tudo, a primeira página desse mapa? Temos aqui o experimento de Miller-Urey, um clássico da biologia. Mas, relendo os detalhes nas fontes, a história parece um pouco mais rica do que só gases e faíscas. O que ele realmente provou? Exato, a versão simplificada às vezes perde o pulo do gato. O que Miller e Urey mostraram foi que moléculas orgânicas, os tijolos da vida, tipo aminoácidos, eles podem se formar espontaneamente a partir de gases bem simples, metano, amônia, hidrogênio. As faíscas simulavam os relâmpagos da Terra primitiva. Mas, e esse é o detalhe que as nossas fontes destacam, não era só uma sopa aleatória. Acredita-se que superfícies minerais, como argilas, no fundo do oceano, tiveram um papel, assim, fundamental. A argila funcionou como uma espécie de... Catalisador, um lugar para a festa começar. Exatamente. Uma plataforma de organização. Em vez de as moléculas ficarem boiando dispersas, essas superfícies ajudaram a concentrá-las. Isso acelerou brutalmente as reações e deu os primeiros passos para uma organização mais complexa. E essa organização já começou com uma bifurcação na estrada, né? As fontes mostram que a vida se dividiu em dois grandes times, os procariontes e os eucariontes. É a primeira grande divisão. E a diferença fundamental, a linha que separa esses dois mundos, é a organização interna. É o núcleo. As células eucariontes, como as nossas, protegem o DNA dentro de um cofre, o núcleo. Já os procariontes, tipo as bactérias, deixam o DNA mais solto, numa região chamada nucleoide. Isso me leva a um conceito que o material explora bastante: a compartimentalização. A ideia de que as células eucariontes são como uma casa com vários cômodos, é isso? É a analogia perfeita. O núcleo seria o escritório, as mitocôndrias a usina de força no porão. Exato. Cada organela é um cômodo com uma função específica. E a grande vantagem evolutiva disso é o controle. Essa separação permite uma regulação muito mais fina e complexa de tudo, principalmente da expressão dos genes. É a diferença entre um artesão que faz tudo numa única bancada e uma fábrica com linhas de montagem especializadas. O salto de eficiência deve ter sido... gigante. Exponencial. A complexidade do que se pode construir aumenta absurdamente. Isso abriu as portas para multicelularidade, para especialização e, eventualmente, para nós. Lendo o material, eu parei numa palavra que mudou como eu via tudo isso. Evoluibilidade. Não é só evoluir. Parece quase ser programado para evoluir de forma hiper rápida. E as bactérias, segundo as fontes, são as mestras nisso, certo? Mestras absolutas é um bom termo. Evoluibilidade é isso. A capacidade de um sistema gerar diversidade e se adaptar muito rápido sob pressão. E as bactérias são campeãs por uma combinação de fatores: genomas compactos, alta taxa de mutação e, o mais impressionante, um tempo de geração curtíssimo. Algumas se dividem a cada 20 minutos. 20 minutos? Em um dia, uma única bactéria pode gerar bilhões. E tem mais.
A arma secreta delas talvez seja a transferência horizontal de genes. Elas trocam pedaços de DNA entre si como se fossem figurinhas. Uma bactéria pode aprender a resistir a um antibiótico pegando o gene de outra. E isso nos conecta direto a um dos maiores pesadelos da medicina moderna: a resistência a antibióticos. É a evolubilidade em ação. É o exemplo mais perfeito. O antibiótico é a pressão seletiva. Ele chega e elimina 99,9% das bactérias. Mas, por puro acaso, uma ou duas podem ter uma mutação que as torna resistentes. Enquanto todas as outras morrem, essas sobreviventes se veem num paraíso. Sem competição, com muitos recursos, elas se multiplicam. E, de repente, a infecção inteira é composta por essa linhagem super resistente. Agora fica claro porque o médico sempre diz: tome o antibiótico até o fim. Se você para no meio, está dando a chance exatamente para essa minoria de sobreviventes dominar o campo. Exatamente. Você está, sem querer, selecionando as mais fortes. Essa ideia de uma população diversa sob pressão seletiva me acendeu uma luz para outro ponto que as fontes trazem. Eles usam essa mesma lógica para o câncer. E é uma analogia assustadoramente precisa. Um tumor não é uma massa homogênea. É uma população de células que também sofrem mutações. Nesse cenário, a quimioterapia age exatamente como um antibiótico. É a pressão seletiva. Mas se houver células que, por acaso, têm uma mutação que as torne resistentes, são elas que sobrevivem, se multiplicam e o tumor inteiro se torna resistente. É o mesmo princípio da seleção natural acontecendo tragicamente dentro de um paciente. Resistência bacteriana e resistência tumoral são duas faces da mesma moeda. A evolubilidade em ação. Ok, voltando para as nossas células, as eucarióticas. Falamos das mitocôndrias, de onde elas vieram, por que elas são tão diferentes. A teoria da endossimbiose que as fontes apresentam soa quase como ficção científica. Soa mesmo. A ideia é que, há bilhões de anos, uma célula ancestral maior englobou uma bactéria, mas em vez de digeri-la, as duas estabeleceram uma relação de benefício mútuo, uma simbiose. A bactéria ganhava proteção e a célula hospedeira ganhava uma fonte de energia absurdamente eficiente. Com o tempo, essa relação se tornou permanente. Eu imagino que, para uma teoria tão radical ser aceita, as evidências devem ser muito fortes. E são. O material lista as principais. A primeira, e talvez a mais chocante, é que as mitocôndrias têm o próprio DNA, e ele é circular, igualzinho ao das bactérias. Espera aí. Então, dentro das nossas células, que tem nosso DNA oficial no núcleo, existe um outro DNA com um manual de instruções separado, flutuando nessas usinas de energia. Exatamente. Um DNA que não é nosso, é um legado bacteriano. E não para por aí. As mitocôndrias têm seus próprios ribossomos para produzir proteínas, e eles são do tipo 70S, o tipo encontrado em bactérias. Os nossos, no resto da célula, são 80S. Elas têm o próprio DNA e a própria maquinária para ler esse DNA já parece um organismo independente. Quase. A terceira evidência é a dupla membrana. A interna seria a da bactéria original e a externa um resquício da célula que englobou. E a quarta prova é que elas se dividem por fissão binária, do mesmo jeito que as bactérias se reproduzem. Isso é inacreditável. Elas se multiplicam dentro das nossas células. Então, a metáfora do material, de que a célula eucariótica é um consórcio metabólico, faz todo sentido. Não somos somos uma comunidade. Somos uma comunidade simbiótica ambulante. E quando essas baterias internas falham, as implicações clínicas são enormes. Elas não produzem só energia. Elas regulam a morte celular programada, a apoptose, controlam radicais livres. Uma disfunção aí está ligada a diabetes, a doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer e também ao câncer. E sobre os ribossomos, o material traz uma curiosidade que parece um erro de matemática. Diz que os ribossomos bacterianos são feitos de duas partes, uma de 50S e outra de 30S. Mas o total é 70S, não 80S. Eu olhei e pensei, essa conta não fecha. É uma pegadinha clássica. O S vem de Svedberg. Não é uma unidade de massa, mas de taxa de sedimentação numa centrífuga.
E essa taxa depende não só da massa, mas também da forma. Por isso a soma não é direta. Mas o mais importante é a diferença. O da bactéria 70S, o nosso 80S. Ah, então é aí que está o segredo. Essa diferença estrutural é o alvo perfeito para os antibióticos? Exatamente. É um ataque de altíssima precisão. Muitos antibióticos são projetados para se ligar só no ribossomo 70S e paralisar a bactéria. Mas, e aqui está a conexão brilhante com a endossimbiose, lembra de quem também tem ribossomo 70S dentro de nós? As mitocôndrias, claro. A herança bacteriana delas. Exato. E é por isso que alguns antibióticos, como efeito colateral, podem acabar afetando também as nossas mitocôndrias, causando o que a gente chama de toxicidade mitocondrial. Tudo está conectado, da origem da vida à prescrição na farmácia. Incrível. E para fechar o panorama sobre as bactérias, as fontes mostram que elas não são só mestres da sobrevivência individual. Elas formam comunidades chamadas biofilmes. Um biofilme é muito mais que um amontoado de bactérias. É uma comunidade super organizada, uma cidade de micróbios. Elas se unem e secretam uma matriz protetora, uma espécie de gosma que as envolve. Dentro dessa fortaleza, elas se comunicam e se protegem. Isso, eu imagino, cria um problema gigantesco num hospital, por exemplo. Gigantesco. Essa matriz do biofilme é um escudo quase impenetrável. Dificulta a entrada de antibióticos e até das células do nosso sistema imune. É por isso que os biofilmes causam tantas infecções crônicas em catéteres, próteses. A bactéria sozinha é um desafio. Em comunidade, ela é uma fortaleza. E só para organizar esse zoológico de seres vivos, o material corrige uma ideia antiga sobre os 5 reinos. Qual é o modelo aceito hoje? Hoje a vida é organizada em 3 grandes domínios: bactéria, arqueia e eucária, que somos nós, plantas, fungos. O antigo reino Monera é ultrapassado porque ele juntava bactéria e arqueia. Hoje a gente sabe que, geneticamente, as arqueias são tão distintas das bactérias quanto nós somos. E essas arqueias, elas têm alguma aplicação prática? Muita. As arqueias são as rainhas dos ambientes extremos. Vulcões, águas super salgadas. Por causa disso, suas enzimas são super estáveis. E isso é uma mina de ouro para a biotecnologia. A enzima mais famosa vinda de uma delas é a taquipolimerase, que é a base da técnica de PCR, que revolucionou a biologia molecular. Então, depois de percorrer todo esse caminho, da sopa primordial, as fortalezas bacterianas e as comunidades dentro das nossas próprias células, parece que tudo converge para uma ideia central. Desequilíbrio celular. A gente viu as conexões. Uma infecção é um conflito com a biologia procariótica. O câncer é uma falha na regulação da vida de uma célula. A neurodegeneração está ligada a falhas na energia celular. No fundo, a raiz está sempre em processos celulares que deram errado. E isso nos deixa com uma última reflexão. Vimos que tanto as bactérias quanto as células cancerosas usam os princípios da evolução para sobreviver às nossas terapias. Elas evoluem para nos vencer. Isso levanta uma questão para o futuro da medicina. Se o problema é a evoluibilidade, talvez a solução não seja só criar drogas mais fortes. Será que o próximo grande avanço virá de terapias que tentem, de alguma forma, prever ou até direcionar a evolução desses sistemas para um caminho que a gente possa controlar? Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem profunda de um material fascinante que recebemos. Olá. É uma jornada, de verdade. Começa lá na sopa primordial da Terra, sabe? Passa pela estrutura das nossas células e chega nos desafios mais complexos da medicina de hoje. E o formato desse material é curioso, né? É quase um guia de estudo, uma série de perguntas e respostas, bem denso. Sim, mas o mais legal é como tudo se conecta. Exato. Cria uma narrativa única, uma grande história. E a nossa missão aqui é essa: conectar esses pontos. Ver como a origem da vida, bilhões de anos atrás, influencia o tratamento de doenças hoje. E no fim, tudo se resume à biologia celular. Exatamente. Então, vamos mergulhar nisso? Vamos lá. O ponto de partida do material é a grande pergunta, né? Como a vida começou? E ele já nos joga direto no experimento de Miller-Urey.
o clássico. A ideia, pelo que eu entendi, foi recriar a Terra primitiva num laboratório. Pegaram gases tipo metano, amônia, vapor d'água e deram umas descargas elétricas simulando os raios. E aí esperaram para ver o que aconteceu. E o que aconteceu foi quase mágico, mas era pura química. De uma mistura que era para ser inanimada, começaram a surgir moléculas orgânicas. Aminoácidos. Exatamente. O experimento não criou vida, claro, mas mostrou uma coisa fundamental. Que os tijolos da vida podem se formar sozinhos. Isso. Sob as condições certas. Não precisou de nenhuma força misteriosa para ir de um mundo sem vida para um mundo com os ingredientes da vida. Ok, peguei essa parte. A gente tem os tijolos, mas um monte de tijolos jogados no terreno não vira uma casa. Como se vai de uma sopa de aminoácidos para algo minimamente organizado? Esses minerais. Ah, como as argilas no fundo do oceano. Isso. Pensa nelas como um ponto de encontro, um catalisador. Em vez de ficarem diluídas no oceano, as moléculas se concentravam ali. O que aumentava a chance de elas reagirem entre si. Drasticamente. Foi um empurrão que a química precisava para começar a se organizar de verdade. E a partir daí a vida pegou dois caminhos, né? O material fala de procariontes e eucariontes. A grande divisão. A diferença principal, segundo as fontes, é a organização. Procariontes, tipo as bactérias, têm o DNA mais solto, assim. Isso. Já os eucariontes, que somos nós, têm o DNA guardadinho num cofre, o núcleo. Exato. E essa organização tem um nome: compartimentalização. Uma célula eucariôntica é como uma fábrica, com departamentos especializados. Com salinhas para cada processo. Perfeito. O escritório central, que é um núcleo. A usina de força. A linha de montagem. Cada processo isolado por membranas. E por que isso é uma vantagem tão grande? Porque permite um nível de controle e eficiência que, de outra forma, seria impossível. Processos que poderiam interferir um no outro acontecem ao mesmo tempo, mas em salas diferentes. Entendi. A célula consegue regular cada departamento de forma independente. Exatamente. E foi essa sofisticação que abriu as portas para a complexidade, para organismos como a gente. E falando em complexidade, aqui o material entra numa das ideias mais malucas e geniais que eu já vi. A teoria da endossimbiose. Ah, essa é fantástica. Ele diz que as nossas mitocôndrias, as usinas de energia, eram bactérias independentes no passado. Peraí, isso quer dizer que dentro de cada célula nossa vive o descendente de uma bactéria que foi engolida? Parece ficção científica, eu sei, mas as evidências são esmagadoras. É uma das teorias mais bem estabelecidas da biologia. O material até lista as pistas, como se fosse uma investigação. Ok, qual é a primeira pista desse crime biológico? A primeira é o DNA. As mitocôndrias têm o próprio material genético separado do nosso núcleo. E esse DNA é circular. Igualzinho ao das bactérias? Exatamente. Não é linear como o nosso. É como encontrar um documento de identidade estrangeiro dentro da fábrica. Uau! Um DNA próprio? Que mais? Tem mais. Os ribossomos, as maquininhas que fazem proteínas. Os das mitocôndrias são do tipo 70S. Idênticos aos de bactérias. Os do resto da nossa célula são maiores, 80S. Outra assinatura bacteriana. Inconfundível. E tem a membrana dupla. A de dentro seria a original da bactéria e a de fora o pedaço da membrana da célula que a engoliu. Faz todo sentido. E a prova final. Elas se reproduzem sozinhas por fissão binária igualzinho às bactérias e no tempo delas. É como se a gente tivesse um inquilino morando nas nossas células que paga o aluguel produzindo energia. Exato. Nós não somos um organismo, somos uma comunidade, uma quimera. Um consórcio. Um consórcio metabólico. E essa parceria antiga deixou um legado, um eco evolutivo que tem implicações diretas na nossa saúde hoje. E esse legado bacteriano nos leva a outro conceito do material: evolvabilidade. Palavra complicada. Mas a ideia é simples. É a capacidade de um sistema de se adaptar sob pressão. As bactérias são mestras nisso. E por que elas são tão boas nisso? Bom, as fontes apontam alguns motivos. Primeiro, ciclos de vida muito rápidos. Uma bactéria se divide a cada 20 minutos.
Isso dá bilhões de chances para uma mutação aparecer num único dia. Nossa, E segundo, elas trocam genes entre si. É um processo chamado transferência horizontal de genes. elas passam superpoderes umas para as outras. É uma ótima analogia, e um desses superpoderes pode ser justamente a resistência a um antibiótico. Isso é assustador. Mas o que me deixou intrigada foi a conexão que o material faz com o câncer. Como um tumor pode ser visto como um fenômeno evolutivo? Não parece ter nada a ver. É um paralelo poderoso e assustadoramente preciso. A gente pensa no tumor como uma massa de células idênticas, mas não é. É uma população diversa? Exato, uma ecologia. Cada célula ali pode sofrer novas mutações. Então, quando a gente aplica a quimioterapia, A quimio funciona como um evento de extinção em massa. Cria uma pressão seletiva brutal. e a maioria das células morre. As sensíveis, sim. Mas se, por acaso, existir um pequeno grupo de células que, por uma mutação qualquer, é resistente, Ah, elas sobrevivem. E agora tem o campo todo livre para crescer. exatamente, elas se multiplicam e o tumor volta, só que agora ele é composto quase inteiramente por células resistentes. É a seleção natural de Darwin acontecendo em hipervelocidade dentro do paciente. A mesma lógica, em dois contextos totalmente diferentes. É o mesmo princípio evolutivo. Ok, vamos para o campo de batalha então. Como os antibióticos funcionam? O material explica que a estratégia é atacar alvos que as bactérias têm, mas a gente não. É o princípio da toxicidade seletiva. O alvo perfeito é algo essencial para a bactéria, mas que a gente não tem. Tipo a parede celular. Perfeito. A penicilina, por exemplo, impede a construção dessa parede. A bactéria tenta se dividir e, puf, explode. E o material foca muito nos ribossomos, a diferença entre o 70S bacteriano e o nosso 80S. Uma diferença pequena, mas crucial. Suficiente para um medicamento se encaixar em um, mas não no outro. Como uma chave na fechadura. Bloqueia a produção de proteínas da bactéria. É uma estratégia brilhante. Só que tem aquele nosso inquilino, a mitocôndria. Pois é. Lembra dos ribossomos dela? 70S. Herança bacteriana. Ah, não. Não me diga que. Exato. Aí está o potencial para o fogo amigo. Alguns antibióticos, especialmente em doses altas, podem acabar atingindo os ribossomos das nossas mitocôndrias também, E isso danifica a produção de energia nas nossas próprias células. o que causa vários efeitos colaterais. É uma consequência direta da nossa história evolutiva. Que loucura! A mesma aliança que nos deu energia para evoluir é um ponto fraco nos tratamentos de hoje. É um eco evolutivo muito longo. É a prova de que nossa história está escrita em cada detalhe da nossa biologia. E as bactérias têm mais truques. Elas formam comunidades chamadas biofilmes. Biofilmes? O que é isso na prática? O exemplo mais comum é a placa nos dentes. Aquilo não é só um amontoado de bactérias. É uma comunidade organizada, uma cidade. Uma cidade. Sim, elas secretam uma matriz, uma gosma protetora que as une e as protege. É uma fortaleza. É por isso que seu dentista insiste tanto no fio dental. Você está lutando contra uma cidade fortificada na sua gengiva. Gostei da analogia. E essa fortaleza protege dos antibióticos? Sim, a matriz física dificulta a penetração do remédio. E as bactérias lá no fundo diminuem o metabolismo, ficam quase dormentes. E como muitos antibióticos atacam processos ativos. Elas se tornam naturalmente mais resistentes. É por isso que infecções em próteses e catéteres são um pesadelo para tratar. Não estamos lutando com bactérias sozinhas, estamos tentando invadir uma fortaleza. Uau! Depois dessa jornada toda, o material nos deixa com uma ideia final, que parece amarrar tudo. Um modelo celular para a saúde e para a doença. Exato. A saúde é a harmonia celular, a doença é o desequilíbrio. E essa visão unifica tudo o que a gente discutiu. Uma infecção é um conflito com a biologia procariótica. O câncer é uma quebra da harmonia interna, uma rebelião das nossas próprias células. E as doenças neurodegenerativas, como elas se encaixam? Muitas vezes estão ligadas a falhas nos processos básicos. Por exemplo, uma disfunção nas mitocôndrias que não geram mais energia suficiente para os neurônios. Que gastam muita energia. Muita. Ou uma falha na apoptose, a morte celular programada. Células danificadas que deveriam sair de cena se recusam.
acumulando problemas. A raiz do problema é sempre um processo celular que deu errado. Sempre. Então, a conclusão do material compreender a célula é compreender o paciente faz todo sentido, não é só um slogan. É o princípio fundamental. Por trás de qualquer sintoma, a história que está acontecendo é uma história celular. Seja no metabolismo, na genética, na comunicação, a resposta está na célula. Que viagem! A gente partiu de gases na Terra primitiva, passou por essa aliança que vive dentro da gente e chegou na linha de frente da medicina. Tudo conectado pela célula. O que fica claro aqui, os princípios básicos da vida. Variação, seleção, cooperação, não são só conceitos de livro. Eles estão acontecendo agora, dentro de nós. Explicando tanto a nossa saúde quanto as nossas doenças. Exatamente. A história da evolução está sendo reescrita a cada momento, em cada uma das nossas células. E para fechar, uma reflexão que essas fontes me provocaram. O material menciona de passagem as arqueias, um terceiro domínio da vida. As extremófilas. Exato. Uma enzima de uma delas, que funciona em temperaturas altíssimas, tornou possível a técnica de PCR, que revolucionou o diagnóstico. Uma revolução completa. Então eu fico pensando, se um único organismo desse mundo microbiano, que a gente mal conhece, guardava uma ferramenta tão poderosa, o que mais pode estar escondido nessa biodiversidade imensa, esperando para ser descoberto e, quem sabe, transformar nosso futuro de novo? Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha num conjunto de anotações fascinantes, num formato de perguntas e respostas que nos propõe uma viagem. Uma viagem e tanto, né? Exato. A gente vai começar há quase 4 bilhões de anos na Terra primitiva e terminar dentro de uma célula humana que está lutando contra uma doença moderna. A missão aqui é ligar os pontos entre química, evolução e, claro, medicina. É isso. É uma história com um alcance, assim, gigantesco. A ideia é mostrar que os eventos que permitiram a primeira forma de vida num planeta inóspito são os mesmos princípios que hoje explicam coisas como, sei lá, resistência a antibióticos ou tratamento do câncer. É conectar essas peças do caldo primordial até o consultório médico, né? Exatamente. Basicamente, vamos tentar entender como a biografia de uma única célula é, na verdade, a biografia de toda a vida na Terra e da nossa própria saúde. Ok, vamos aprofundar isto. Para começar, vamos para o início de tudo. As fontes mencionam o famoso experimento de Miller-Urey. O que foi isso exatamente? Miller-Urey, em 1952, foi um marco. Eles tentaram recriar as condições da Terra primitiva num frasco de laboratório. Como assim, num frasco? Isso. Eles colocaram os gases que supostamente existiam na atmosfera, metano, amônia, hidrogênio, e adicionaram água para simular os oceanos e descargas elétricas para simular os relâmpagos. E o que aconteceu? Qual foi a grande surpresa? A grande surpresa foi que depois de uma semana só, aquele caldo que era inorgânico ficou turvo, meio avermelhado, e quando eles foram analisar, encontraram aminoácidos. Aminoácidos? Tipo, do nada. De nada! Vários tipos diferentes. Ou seja, os blocos de construção fundamentais das proteínas, a base da vida como a gente conhece, se formaram espontaneamente. Foi a primeira prova de que a passagem do inorgânico para o orgânico podia acontecer naturalmente. É como se a natureza estivesse, sei lá, fazendo os primeiros testes de receita para a vida. Mas as anotações destacam um ponto que vai além dessa sopa. O papel das superfícies minerais. Por que isso é tão importante? Porque uma sopa diluída, sabe, é um lugar muito ineficiente para reações complexas acontecerem. As moléculas estão muito longe umas das outras. As superfícies minerais, como as de argilas, por exemplo, funcionaram como as primeiras bancadas de laboratório da natureza. Ah, elas concentravam as coisas. Exato! Elas têm cargas elétricas que atraem e concentram essas moléculas orgânicas, organizando tudo em um espaço pequeno. Isso acelera as reações de um jeito absurdo. Foi um passo crucial para sair do caos químico e entrar numa química organizada. Entendi. Então temos as peças do Lego, os aminoácidos, e um jeito de juntar elas. A partir daí a vida surge e, segundo as fontes, se divide em 2 grandes projetos.
Procariontes e eucariontes. Qual é a diferença fundamental entre eles? A diferença que define tudo que veio depois é a organização interna. Os procariontes, como as bactérias, são tipo uma oficina de um cômodo só. O material genético, o DNA, fica numa região chamada nucleoide, mas não tem uma parede separando ele do resto. Tudo acontece mais ou menos no mesmo espaço. E os eucariontes? Que somos nós. Os eucariontes, que incluem desde levedura até a gente, são como uma fábrica moderna, com departamentos especializados. O DNA fica protegido dentro de um núcleo com a sua própria membrana, a produção de energia acontece em outro compartimento, a digestão em outro. Essa compartimentalização celular? Isso. E ela é uma revolução. Permite que processos que são, incompatíveis ocorram ao mesmo tempo na mesma célula. Isso abre a porta para um nível de regulação e complexidade que era impossível antes. Tá, isso me leva a uma pergunta óbvia. Se a célula eucariótica é como uma fábrica, de onde vieram esses departamentos? Eles não surgiram do nada, pois não? Não, de forma alguma. E a resposta para isso é uma das ideias mais espetaculares de toda a biologia, que as nossas anotações trazem. A teoria endossimbiótica. Parece ficção científica, mas a evidência é, esmagadora. Endossimbiose. A teoria diz que uma célula engoliu outra e, em vez de digerir, começou a trabalhar com ela. É isso. Exatamente isso. A teoria propõe que as nossas mitocôndrias, as famosas centrais de energia, e os cloroplastos nas plantas eram, há mais de 1 bilhão de anos, bactérias de vida livre. Eram bactérias? Sim. Uma célula ancestral maior engoliu elas e, em vez de uma refeição, aquilo virou uma parceria. A bactéria ganhou proteção e nutrientes e a célula hospedeira ganhou uma fonte de energia absurdamente eficiente. Ok, isso é uma alegação e tanto. Parece algo difícil de provar. Que tipo de evidências transformaram essa ideia, maluca, numa teoria científica sólida? As fontes listam 4 linhas de evidência que, juntas, são quase irrefutáveis. A primeira, e talvez a mais chocante, é que as mitocôndrias têm o seu próprio DNA. Das nossas células, funcionando agora mesmo, existe outro conjunto de DNA que não é o nosso DNA humano do núcleo. Como assim? Exatamente, um genoma completamente separado. E mais, esse DNA mitocondrial é circular, igualzinho ao DNA da maioria das bactérias, e não linear como os nossos cromossomos no núcleo. Cara, isso por si só já é incrível. Parece uma assinatura genética deixada pelo ancestral dela. Qual é a segunda evidência? A segunda está nas fábricas de proteínas, os ribossomos. As nossas células têm ribossomos de um tipo chamado 80S. As bactérias têm um tipo menor, o 70S. Adivinha qual tipo de ribossomo a gente encontra dentro das mitocôndrias? Deixa eu adivinhar. O 70S, o tipo bacteriano. Bingo! Outra herança direta. A terceira evidência é a estrutura. As mitocôndrias têm uma dupla membrana. A membrana interna tem uma composição parecida com a de uma membrana de bactéria, enquanto a externa parece mais com a da própria célula hospedeira. O que é consistente com o ato de ser engolida. Perfeito. A membrana interna seria a original da bactéria e a externa um pedaço da célula que a envolveu. Faz todo sentido. É como se ela ainda estivesse dentro do saco em que foi capturada. E a quarta? A quarta é a reprodução. As mitocôndrias se dividem por fissão binária, o mesmo processo que as bactérias usam para se multiplicar, e fazem isso de forma independente do ciclo de divisão da célula hospedeira. Juntando essas 4 peças, DNA próprio, ribossomos bacterianos, dupla membrana e reprodução independente, a conclusão é inevitável. Por isso as fontes descrevem a célula eucariótica como um consórcio metabólico. Isso muda tudo. A gente não é indivíduo, a gente é um ecossistema ambulante, uma comunidade de seres que decidiram cooperar. É exatamente essa implicação. Cada uma das nossas células é uma relíquia viva dessa aliança ancestral. Essa colaboração, essa explosão de complexidade, o que impulsiona essa mudança toda? Deve haver um motor por trás disso, certo? As fontes apontam para um conceito chamado evolvabilidade. Evolvabilidade
É um conceito-chave. As notas definem como a capacidade de um sistema biológico gerar diversidade adaptativa sob pressão seletiva. É um jeito mais técnico de dizer a capacidade de evoluir eficientemente. E as bactérias são as mestras nisso. Mestras absolutas. É uma combinação de fatores, assim, letais. Primeiro, tempos de geração absurdamente curtos. Algumas duplicam a cada 20 minutos. 20 minutos? Nossa. Sim. Segundo, altas taxas de mutação. E terceiro, um mecanismo incrível que as notas destacam: a transferência horizontal de genes. Elas podem trocar genes entre si, mesmo entre espécies diferentes. É como se a gente pudesse pegar a habilidade de voar de um pássaro só por estar perto dele. Isso acelera a evolução de uma forma inimaginável. E essa capacidade de evoluir rápido não é só uma curiosidade biológica, né? Tem implicações muito reais pra gente. Implicações de vida ou morte. É o que está por trás de uma das maiores crises da medicina moderna: a resistência aos antibióticos. Ah, claro. Quando a gente toma um antibiótico, está aplicando uma pressão seletiva brutal. A maioria das bactérias morre, mas se uma, por mero acaso, tiver uma mutação que a torna resistente, ela sobrevive. E com toda a competição eliminada, ela tem um campo aberto para se multiplicar e passar esse gene de resistência adiante. Em pouco tempo a gente tem uma população de superbactérias. E o mais louco é que as nossas anotações fazem um paralelo direto disso com o câncer. Parece muito diferente, mas a lógica é a mesma. É a mesmíssima lógica, a mesma dinâmica evolutiva, só que acontecendo dentro do nosso próprio corpo. Um tumor não é uma massa de células idênticas, é uma população diversa. Certo. A quimioterapia funciona como antibiótico, uma pressão seletiva que mata células sensíveis. Mas, se houver um pequeno clone de células de câncer que, por mutação, seja resistente, essas células sobrevivem, elas então proliferam e o tumor volta, muitas vezes mais agressivo. É a seleção natural acontecendo numa velocidade vertiginosa dentro de um único paciente. É a evolvibilidade funcionando contra a gente. Vamos focar agora em alguns dos atores disso tudo. As fontes trazem um detalhe sobre os ribossomos que parece um erro de matemática. Diz que nas bactérias, uma subunidade 50S e uma 30S se juntam para formar um ribossomo 70S. Essa conta não fecha, né? 50 mais 30 dá 80. É uma ótima observação. O S aqui não é uma unidade de massa, é a unidade Svedberg, que mede a taxa de sedimentação numa ultracentrífuga. Essa taxa depende não só da massa, mas também da forma e da densidade da partícula. Ah, entendi. Quando as duas subunidades se juntam, a forma do complexo todo muda e ele sedimenta uma taxa de 70S. Não é uma soma simples. Entendi. E por que essa diferença entre o 70S das bactérias e o nosso 80S é tão importante para a medicina? Porque é um alvo perfeito. Muitos dos nossos antibióticos mais eficazes foram desenhados para atacar especificamente a estrutura do ribossomo 70S. Eles bloqueiam a produção de proteínas da bactéria, matando ela, mas ignoram os nossos ribossomos 80S. É o princípio da toxicidade seletiva. Exato. Ok, isso é genial. Atacar só o inimigo, mas, peraí, se as mitocôndrias eram bactérias, elas ainda têm os ribossomos 70S do tipo bacteriano? Exatamente. E aqui a nossa história evolutiva volta para nos assombrar, de certa forma. Nossas mitocôndrias ainda carregam essa herança. E é por isso que, como as notas indicam, alguns antibióticos podem causar toxicidade mitocondrial como efeito secundário. Nossa. Ao tentar matar uma infecção bacteriana, a gente corre o risco de causar fogo amigo contra as nossas próprias centrais de energia. É uma consequência direta de um evento de mais de 1 bilhão de anos atrás. Uau, isso conecta tudo de uma forma impressionante. E além de explorar as fraquezas delas, as bactérias também têm suas próprias defesas, como os biofilmes. O que são exatamente? Um biofilme é muito mais do que um simples aglomerado de bactérias. É uma comunidade, uma cidade fortificada. As bactérias se comunicam e produzem uma matriz protetora, uma espécie de gosma de polímeros que envolve elas.
Esse escudo torna extremamente difícil a penetração dos antibióticos e das células do nosso sistema imune. E isso é um grande problema em hospitais, né? Gigantesco. Em infecções de cateteres, próteses, infecções crônicas. Falando de novo das mitocôndrias, parece que o papel delas vai muito além de ser só a usina de força da célula. As notas listam várias outras funções. Com certeza, essa ideia da central energética é o que a gente aprende na escola, mas é uma simplificação enorme. As mitocôndrias são centros de comando. Elas regulam a apoptose, que é a morte celular programada, um processo vital para eliminar células velhas ou danificadas. Elas controlam o estresse oxidativo e funcionam como sensores do estado metabólico da célula. Então, elas não são só a usina de força, são a prefeitura inteira controlando a vida, a morte e a economia da célula. É uma ótima analogia. E é por isso que a disfunção mitocondrial, quando essas funções falham, está no centro de tantas doenças. As fontes mencionam diabetes, doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer, câncer. A saúde daquelas pequenas bactérias que a gente adotou há tanto tempo é fundamental para a nossa própria saúde. Ok, nós falamos de bactérias, de células complexas. Como os cientistas organizam essa diversidade toda hoje em dia? Lembro de aprender na escola sobre o reino Munera. Isso ainda vale? Não, esse conceito está ultrapassado. As fontes são claras quanto a isso. Hoje, a vida é classificada em 3 grandes domínios: bactéria, archeia e eucária. O antigo reino Monera agrupava bactéria e archeia porque ambas são procariontes. Certo. Mas as análises genéticas mostraram que elas são tão diferentes entre si como nós somos das bactérias. São linhagens evolutivas completamente distintas. E essas archeias, o terceiro domínio, o que elas têm de especial? As archeias são os mestres dos extremos. Muitas vivem em fontes termais fervendo, em lagos super salgados, ambientes com pH extremo, e as enzimas delas, adaptadas para funcionar nessas condições, são incrivelmente valiosas para nós. O exemplo nas notas é o uso de uma enzima de archeia na técnica de PCR. Que é a base de quase todos os testes genéticos e diagnósticos modernos. Exatamente. E onde ficam os vírus nisso tudo? Os vírus ficam à parte. As notas classificam eles como não vivos. O motivo é simples: eles não têm organização celular nem metabolismo próprio. São basicamente informação genética, DNA ou RNA, dentro de uma cápsula de proteína. Precisam sequestrar a maquinaria de uma célula viva para se replicar. Certo. Então, no final das contas, tudo que a gente discutiu, infecções, câncer, neurodegeneração, as fontes propõem um conceito que unifica tudo isso: o modelo celular da doença. O que isso quer dizer? É uma ideia elegantemente simples e poderosa. Define a saúde como harmonia e integração a nível celular. E a doença, por outro lado, é sempre uma consequência de um desequilíbrio ou de uma falha de regulação celular. A raiz de qualquer doença está na célula. E os exemplos nas notas amarram toda a nossa conversa. Exatamente. A infecção é um problema da biologia procariótica, uma bactéria invadindo o nosso ecossistema. O câncer, como vimos, é uma falha de regulação da divisão celular combinada com a seleção clonal, ou seja, evolução acontecendo dentro de nós. A neurodegeneração está ligada à apoptose desregulada e à disfunção energética. Que é um problema fundamentalmente mitocondrial. Ou seja, não importa se o sintoma é no pulmão, no cérebro ou no sangue. Se a gente puxar o fio, a origem do problema vai ser sempre uma falha no funcionamento de uma célula. Precisamente. Este modelo mostra que, na sua essência, toda medicina é biologia celular aplicada. Então, o que significa tudo isso? A gente fez uma viagem que começou com moléculas simples se organizando em minerais, passou por células que formaram alianças que mudaram o planeta, e vimos como os mesmíssimos princípios de evolução que criaram essa complexidade são os que hoje operam em doenças terríveis. A jornada de uma única célula até um paciente sentado num consultório é uma linha contínua. Não há uma separação real, sabe?
Cada processo, seja de saúde ou de doença, tem suas raízes profundas nesses mecanismos celulares estabelecidos há éons. Para entender a doença hoje, é preciso entender essa história toda. Sem dúvida. O que nos deixa com a reflexão final retirada do material que a gente analisou e que parece ser a pergunta central para qualquer pessoa na área da saúde. Por quê? Para compreender verdadeiramente o paciente, é preciso primeiro compreender a célula. Bem-vindas e bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente tem em mãos um conjunto de anotações que promete uma viagem e tanto. Uma viagem bem longa, né? Exato. A proposta é começar lá na primeira centelha de vida no planeta e terminar assim, dentro de uma clínica tentando entender doenças bem modernas. A ideia é ligar os pontos. E essa ligação existe e é fascinante. A nossa missão aqui é justamente essa, sabe? Desvendar esse fio que conecta tudo. Isso. A gente vai sair de um cenário que se imagina como uma sopa primordial, passar por saltos evolutivos gigantescos e aterrar em questões super atuais. Como a resistência a antibióticos ou até o tratamento do câncer. Exatamente. O objetivo, então, é construir esse panorama, mostrar que a história de uma única célula é, no fundo, a história de toda a vida e da nossa saúde. Ok, vamos mergulhar nisso. Vamos lá. Para começar do começo mesmo, as fontes mencionam o clássico experimento de Miller-Urey. Essa ideia de recriar a terra primitiva num frasco de laboratório sempre me pareceu incrível. E é mesmo. Basicamente, o que eles fizeram foi montar um cenário com os gases que a gente acreditava que existiam na atmosfera primitiva. Metano, amônia. Isso, metano, amônia, hidrogênio. E aí adicionaram água e descargas elétricas, tipo para simular os relâmpagos. E o resultado? Foi espantoso. Formaram-se espontaneamente aminoácidos, que são os blocos fundamentais das proteínas, né? Foi a primeira prova de que os ingredientes básicos da vida poderiam ter surgido de química simples. É como se a natureza estivesse ali testando as primeiras receitas para a vida. Mas as anotações sugerem que não foi só numa sopa gigante. Elas mencionam um detalhe sobre superfícies minerais, que parece crucial. E é crucial. Essa é uma correção importante à ideia da sopa, sabe? Imagina tentar encontrar uma amiga numa cidade inteira, versus encontrá-la num café que vocês combinaram. Certo. As superfícies de minerais, como as argilas, funcionaram como esse café. Elas concentraram as moléculas, organizaram, e isso tornou as reações muito mais prováveis, mais rápidas. Foi um passo do caos para a química organizada. Exato. O primeiro grande passo. Ok, então a química se organiza, a vida surge, e logo depois parece que o caminho se divide em dois. As notas apontam para essa divisão fundamental: procariontes e eucariontes. Qual é a grande diferença aqui? A grande diferença, a que define todo o resto, é a organização interna. Se a gente olha para um procarionte, uma bactéria, por exemplo, a estrutura é relativamente simples. Certo. O DNA fica ali, numa região chamada nucleoide, mas não está fechado, não está protegido. Agora, se a gente olha para uma célula eucarionte, como uma das nossas... A primeira coisa que a gente vê é um núcleo. Exatamente. Um núcleo bem definido, protegido por uma membrana. E por que ter o DNA numa sala própria, digamos assim, é uma vantagem tão grande? Porque é o início do que a gente chama de compartimentalização. Pensa na diferença entre uma oficina de um cômodo só, onde tudo se mistura, e uma fábrica com departamentos especializados. Entendi. Nos eucariontes, cada processo complexo acontece no seu próprio compartimento, nas organelas. Isso permite um nível de regulação e eficiência que simplesmente não seria possível de outro jeito. Essa ideia de departamentos faz todo sentido. Mas aí vem a pergunta: de onde eles vieram? As notas apontam para uma teoria com um nome complicado: endossimbiose. E essa teoria é uma das ideias mais bonitas da biologia. De verdade, parece ficção científica, mas a evidência é esmagadora. E o que ela propõe? Ela propõe que alguns desses departamentos, como as mitocôndrias, que são nossas centrais de energia, eram, na origem, bactérias de vida livre. Peraí, você está dizendo que as nossas células são, na verdade, o resultado de uma antiga aquisição? Que uma célula maior engoliu uma bactéria e, em vez de digerir, colocou ela para trabalhar? Exatamente isso. Foi uma aquisição que virou a parceria mais bem-sucedida da história da vida.
A célula hospedeira dava proteção e a bactéria pagava o aluguel com energia, muita energia. Ok, uma teoria tão extraordinária precisa de provas extraordinárias, né? Que pistas essa bactéria ancestral deixou para trás? É quase uma investigação forense celular, sabe? E as pistas são muito claras. A primeira é o DNA. As mitocôndrias têm o próprio DNA separado do DNA do núcleo. Aham. E esse DNA é circular, exatamente como o da maioria das bactérias. Incrível. E a segunda pista? A segunda são as fábricas de proteínas, os ribossomos. Os ribossomos das bactérias são pouco diferentes dos nossos. São do tipo 70S. Os nossos, 80S. Deixa eu adivinhar. Dentro das mitocôndrias? Ribossomos 70S, claro. Elas mantiveram a maquinaria dos seus antepassados. Isso já é muito convincente. Mas você disse que tinham mais. Sim, mais duas. A terceira é estrutura. As mitocôndrias têm duas membranas. A teoria diz que a interna é a da bactéria original, e a externa é um resquício da célula que a engoliu. Faz todo sentido. E a quarta e última é o comportamento. Elas se dividem por fissão binária, o mesmo processo de clonagem que as bactérias usam. Juntando tudo, a conclusão é quase inevitável. E leva a descrição que as notas usam. A célula eucariótica como um consórcio metabólico. Isso muda tudo. Muda. A gente não é um ser único. Somos uma comunidade ambulante. Uma equipe de antigos rivais que se tornaram parceiros. E essa parceria que permitiu toda a nossa complexidade. Sem ela, sem essa energia extra, a gente nunca teria tido cérebros, músculos, nada disso. Essa ideia do consórcio é fascinante, mas alianças assim não se formam no vazio, né? Tem que ter uma força impulsionando essa mudança. E as notas dão um nome para ela. Evoluvibilidade. É a capacidade de um sistema biológico gerar novas soluções e se adaptar quando o ambiente muda. E quem são os campeões da evoluvibilidade? As bactérias, sem dúvida. Elas são as mestras da adaptação. Por quê? É uma combinação de fatores, sabe? Genomas compactos, tempos de geração curtíssimos, algumas duplicam em 20 minutos, e uma capacidade incrível de trocar genes entre si. E essa capacidade de evoluir rápido tem consequências bem reais para nós, né? Com certeza. Leva a gente direto para um dos maiores problemas da medicina moderna. A resistência aos antibióticos. Exatamente. Quando a gente toma um antibiótico, cria uma pressão seletiva brutal. Se por acaso uma única bactéria tiver uma mutação que a torna resistente, ela sobrevive. E em poucas horas ela gera uma colônia de milhões de descendentes resistentes. A evoluvabilidade delas é o nosso problema. E o que eu achei realmente chocante nas notas foi o paralelo que elas traçam entre esse processo e o câncer. À primeira vista não parecem ter nada a ver. Mas a lógica por baixo é a mesmíssima. Um tumor não é uma massa de células idênticas. É uma população diversa em evolução. E a quimioterapia funciona como antibiótico. Exato. É a pressão seletiva. Ela mata células sensíveis. Mas se existir um pequeno grupo de células resistentes, são elas que sobrevivem e repovoam o tumor. Ou seja, o câncer não é só uma doença de crescimento descontrolado. É uma doença de evolução descontrolada dentro do nosso corpo. É uma perspectiva poderosa, né? Mostra que os mesmos princípios que criaram a vida são os que, quando desregulados, podem ameaçá-la. Vamos aprofundar um pouco mais alguns desses atores. As notas trazem uma matemática curiosa sobre os ribossomos. Dizem que nas bactérias, uma subunidade 50S e uma 30S se juntam para formar um ribossomo 70S. Minha matemática básica diz que 50 mais 30 dá 80. O que está acontecendo? É o tipo de matemática que confunde todo estudante de biologia. O S vem de Svedberg, que é uma unidade que mede a taxa de sedimentação, não a massa. E isso depende não só da massa, mas da forma. Simples, né? Faz sentido. Mas por que essa diferença entre o 70S das bactérias e o 80S das nossas células é tão importante? Porque é o calcanhar de Aquiles das bactérias. É o alvo perfeito. Muitos dos nossos antibióticos são desenhados para atacar especificamente a estrutura 70S. E como as nossas células têm ribossomos 80S, o medicamento as ignora. É a tal da bala mágica. Mas,
Peraí. Ligando os pontos com o que a gente falou antes. Se as mitocôndrias eram bactérias, elas também têm ribossomo 70S, certo? Exato. E aí está o problema. A bala não é tão mágica assim. Ah, Ao atacar os ribossomos 70S das bactérias invasoras, alguns antibióticos podem, como efeito colateral, atingir os ribossomos das nossas próprias mitocôndrias. o que causa toxicidade. Isso pode levar à toxicidade mitocondrial, afetando órgãos que precisam de muita energia. É um eco daquela aliança de 1 bilhão de anos atrás se manifestando como um efeito colateral hoje. Incrível! Um efeito colateral que é um fóssil vivo na nossa célula. E além de evoluir rápido, as bactérias têm outras defesas. As notas mencionam os biofilmes. Biofilmes são outra grande dor de cabeça. As bactérias raramente vivem sozinhas, sabe? Elas formam comunidades como se fossem cidades. E o biofilme é a cidade. Exato. Elas secretam uma matriz pegajosa, uma cola biológica que as une e protege. Funciona como um escudo contra antibióticos e contra o nosso sistema imune. É por isso que infecções em catéteres e próteses são tão difíceis de tratar. Justamente. A gente está lutando contra uma fortaleza, não contra soldados individuais. E voltando às mitocôndrias, o papel delas na nossa saúde parece ser bem maior do que só produzir energia, né? Muito maior. A imagem da central energética é útil, mas é incompleta. As mitocôndrias são centros de comando. Elas controlam um processo vital chamado apoptose. A morte celular programada. Isso. Um controle de qualidade que força células danificadas a se autodestruírem. A disfunção delas está no centro de inúmeras doenças. Parkinson, diabetes, câncer. Então, cuidar da saúde dessas bactérias ancestrais dentro de nós é fundamental. Totalmente. Ok, vamos voltar a ter uma visão mais ampla. Com toda essa diversidade, como a biologia organiza a árvore da vida hoje? Eu lembro de aprender sobre os 5 reinos na escola. Essa visão foi atualizada. Hoje, a classificação principal é em 3 grandes domínios: bactéria, arqueia e eucária, onde a gente está. Certo. O antigo reino Monera, que juntava todos os procariontes, foi abandonado. Análises genéticas mostraram que bactéria e arqueia são geneticamente muito distintas. E o que são as arqueia? Parecem ser as menos conhecidas do trio. São fascinantes. Muitas são extremófilas, adoram viver em ambientes extremos. Fontes termais, lagos super salgados, E por que isso é importante? porque as enzimas delas são super robustas, e isso as tornou estrelas da biotecnologia. A enzima mais famosa usada na técnica de PCR que revolucionou os testes genéticos vem de uma árquea. De testes de paternidade a testes de Covid? Exatamente. Perfeito. Então, para fechar o ciclo, as notas propõem um conceito final que amarra tudo: o modelo celular da doença. E ele é elegantemente simples. A ideia é que saúde é harmonia e integração celular. E a doença, qualquer doença, é um desequilíbrio ou uma falha de regulação na célula. E os exemplos conectam tudo que a gente discutiu. Isso. Uma infecção é um problema de biologia procariótica, uma bactéria invasora. O câncer é uma falha de regulação e um processo de evolução interna. E a neurodegeneração, muitas vezes, está ligada a uma falha mitocondrial, uma crise de energia. O modelo mostra que, no fundo, a raiz do problema está quase sempre na célula. Então, no fim, o que tudo isso significa? A gente percorreu um caminho imenso. Começamos com aminoácidos em rochas, passamos por células fazendo alianças e vimos como os mesmos princípios evolutivos explicam por que um tratamento pode falhar. Exato. A jornada daquela primeira célula até um paciente num consultório é uma história contínua. Cada processo, seja de saúde ou de doença, tem suas raízes mais profundas nesses mecanismos que nasceram há bilhões de anos. Nossa biologia de hoje é o eco de toda essa história. Perfeitamente colocada. O que nos deixa com uma reflexão final retirada diretamente do material. Uma pergunta que parece ser o ponto de partida para tudo na saúde. Porque para compreender verdadeiramente o paciente, é preciso primeiro compreender a célula. Olá e bem-vindos. A nossa análise de hoje é, olha, uma jornada aí tanto. Temos aqui um conjunto de anotações que levam a gente numa viagem pela biologia, começando lá atrás, na faísca da vida, e chegando até a
a maquinaria celular que define se a gente está saudável ou doente hoje. E a missão aqui é bem ambiciosa, né? Vamos tentar conectar os pontos. O que um experimento que simulou a Terra primitiva, bilhões de anos atrás, tem a ver com, sei lá, tratar uma infecção ou um câncer em 2026? Parece muito distante, mas a ligação é super direta. E o fio que vai costurar essa história toda é a evolução. A gente não vai só listar fatos. A ideia é entender o porquê das coisas. Mostrar como um evento, tipo uma célula que engoliu outra e não digeriu, como isso tem consequências que a gente sente hoje na medicina. É transformar a biologia de uma lista de nomes em uma narrativa. A história da vida. Perfeito. Então vamos para o início de tudo. As anotações começam com o famoso experimento de Miller e Urey. Muita gente já ouviu falar, mas o que ele realmente provou? A imagem que vem é de um cientista criando vida num frasco, mas não foi bem isso, certo? Não. Ele não criou vida. Mas foi um passo fundamental. O que Miller e Urey fizeram foi mostrar que, a partir de condições inorgânicas, era possível gerar os blocos de construção da vida. Eles pegaram gases que supostamente existiam na Terra primitiva, metano, amônia, e deram uma faísca, simulando um raio. E o resultado foi aminoácidos. Eles surgiram espontaneamente. Ah, então eles provaram o princípio de que a complexidade pode surgir do simples. Exato. O princípio da abiogênese química. Mas uma sopa de aminoácidos ainda está muito longe de uma célula, né? Como se vai de moléculas soltas para algo organizado? Essa é a questão-chave. E é um ponto que o experimento original não cobriu, mas que a pesquisa depois esclareceu. O papel das superfícies minerais, tipo argila. Argila. Sim, pensa nessas moléculas boiando num oceano. A chance de se encontrarem seria mínima. As superfícies de argila funcionaram como um ponto de encontro. Elas concentraram as moléculas e ajudaram nas reações. Ah, entendi. Foi menos uma sopa e mais uma linha de montagem. Exatamente essa a ideia. E a partir daí, a vida pegou embalo e se dividiu em dois modelos, procariontes e eucariontes. A primeira grande divisão que a gente aprende na escola. Mas além do um tem núcleo e o outro não, qual é a real vantagem estratégica dos eucariontes? Então, o núcleo é a consequência de uma inovação muito maior, a compartimentalização. Uma bactéria, um procarionte, é como um galpão aberto. Tá tudo acontecendo no mesmo espaço. DNA, produção de energia, tudo junto. Isso. É rápido, eficiente, para coisas simples. Já uma célula eucariótica é como uma fábrica, com departamentos. O DNA fica protegido no escritório, o núcleo, a energia é feita na usina de força, a mitocôndria. E isso permite um controle muito mais... Sofisticado. Muito mais. Um salto de complexidade gigantesco. E aqui a história dá um salto que parece ficção científica. Como surgiu essa célula fábrica? As anotações falam da teoria endossimbiótica, que honestamente soa inacreditável. A ideia de que as nossas mitocôndrias eram, na verdade, bactérias... Soa inacreditável, mas é uma das teorias mais bem fundamentadas da biologia. A proposta é que, há 1,5 bilhão de anos, uma célula hospedeira englobou uma bactéria que era muito boa em usar oxigênio para gerar energia. E, em vez de digerir, elas viraram parceiras. Exato. Foi uma aliança. A hospedeira ganhava uma fonte de energia superpotente e a bactéria ganhava proteção. Com o tempo, essa bactéria virou parte da célula, virou a mitocôndria. Ok. Uma célula engolir a outra é uma história e tanto. Mas como alguém desconfiou disso? Quais são as evidências? A desconfiança é natural, mas as evidências hoje são esmagadoras. São como impressões digitais que o passado deixou. Certo. As fontes listam 4 principais. Primeira, a mitocôndria tem seu próprio DNA. E esse DNA é circular, igualzinho ao das bactérias. Separado do nosso DNA no núcleo. Exatamente. Segunda, ela tem suas próprias máquinas de fazer proteína, os ribossomos, e eles são do tipo 70S, o tipo bacteriano. Diferente dos nossos, que são 80S. Perfeito. Terceira,
A mitocôndria tem duas membranas. A de dentro parece com a de uma bactéria. A de fora parece com a da célula que a engoliu. É o vestígio do abraço. Uau! E por último, a quarta. As mitocôndrias se dividem sozinhas, por fissão binária, que é como as bactérias se dividem. Cara, visto assim, as peças se encaixam perfeitamente. Isso muda tudo. A gente não é uma entidade única. As anotações usam uma metáfora ótima. A célula é um consórcio metabólico. É a melhor definição. Nós somos o resultado de uma aliança de bilhões de anos. Cada célula nossa é uma comunidade funcional. E como essa nossa origem, essa aliança com bactérias, aparece nos nossos problemas de saúde hoje? As implicações são imensas. A mitocôndria é muito mais que uma bateria. É um centro de controle. Além de energia, ela controla a apoptose, a morte celular programada. Ela decide se uma célula danificada deve se autodestruir. Pelo bem do organismo. Exato. E ela gerencia o estresse oxidativo, os radicais livres. Funciona como um sensor do estado geral da célula. Então, se ela falha, o sistema todo entra em colapso. Por isso, a disfunção mitocondrial está no centro de tantas doenças: diabetes, Parkinson, Alzheimer. Faz sentido. E falando em medicina, tem outro ponto aqui que me deixou curioso. Voltando aos ribossomos, 70S e 80S, tem uma matemática aí que não fecha. As subunidades do ribossomo da bactéria são 50S e 30S. 50 mais 30 não dá 80, porque o total é 70S. Ah, essa é a pegadinha clássica de prova de biologia. Eu caí nela. Todo mundo cai. A questão é que a unidade S, de Svedberg, não é uma medida de massa, como quilos. Ela mede a taxa de sedimentação numa centrífuga. A velocidade com que afunda. Isso. E essa velocidade depende da massa e também do formato. Quando as duas partes se juntam, o formato muda e o complexo todo afunda a uma velocidade de 70S. A soma não é aritmética. Entendi. Mas o importante é a diferença, então. Bactérias 70S, nós 80S, e é aí que os antibióticos entram, né? Perfeito. Essa diferença é o nosso principal alvo. A maioria dos antibióticos, como tetraciclina, se liga especificamente no ribossomo 70S e trava a produção de proteínas da bactéria. E aí a bactéria morre. E, em teoria, não afeta a gente. Em teoria. É a chamada toxicidade seletiva. Peraí, se os antibióticos atacam os ribossomos 70S das bactérias, e você acabou de dizer que as nossas mitocôndrias, por causa da origem bacteriana, também têm ribossomo 70S. Isso quer dizer que quando a gente toma certos antibióticos, a gente está, de certa forma, atacando a nós mesmos? Essa é a conexão crucial e um dos insights mais importantes das fontes. Exatamente. Esse é o eco da endossimbiose na farmácia do século XXI. É a base da toxicidade mitocondrial de alguns antibióticos. Fogo amigo. É o fogo amigo perfeito. Ao mirar no 70S da bactéria, a gente corre o risco de danificar os ribossomos das nossas próprias mitocôndrias. Isso explica alguns efeitos colaterais. Fadiga, problemas neurológicos. É como se essa nossa aliança antiga tivesse deixado um ponto fraco, uma brecha. Fascinante e um pouco assustador. E me leva a outro conceito que as anotações destacam: a evolvabilidade. As bactérias parecem ser as campeãs nisso. Elas são mestres da evolução em alta velocidade. Evolvabilidade é a capacidade de um sistema gerar variação e se adaptar muito rápido sob pressão. E as bactérias têm tudo para isso. Genomas pequenos, tempo de geração curtíssimo, algumas se dividem a cada 20 minutos. 20 minutos? E a arma secreta delas, a transferência horizontal de genes. Elas trocam pedaços de DNA umas com as outras. Como se trocassem figurinhas. Exatamente, incluindo genes de resistência a antibióticos. É uma rede de compartilhamento de superpoderes. E essa evolvabilidade toda é o que alimenta a crise de resistência que a gente vê nos hospitais. É o motor da crise. O antibiótico cria a pressão. E as bactérias que, por acaso, têm uma mutação para resistir, sobrevivem e dominam. E as anotações também falam dos biofilmes.
Assim, se a resistência de uma bactéria é um escudo, o biofilme é uma fortaleza. É uma comunidade de bactérias que se gruda numa superfície e secreta uma matriz gosmenta que as protege. E essa gosma impede o antibiótico de chegar. Impede o antibiótico, impede o sistema imune. Lá dentro elas ficam seguras, trocando nutrientes e genes de resistência. É uma estratégia coletiva. Ok, então temos as bactérias evoluindo super rápido e aqui vem a conexão que, para mim, foi a mais impactante de toda a análise. A mesma lógica que explica a resistência bacteriana pode ser usada para entender o câncer. Como assim? É um paralelo poderoso e muito preciso. A gente costuma pensar num tumor como uma massa de células idênticas, mas não é. Um tumor é, na verdade, uma população heterogênea, diversa. Assim como uma população de bactérias, tem variação genética ali dentro. Então, se um tumor tem essa diversidade e a quimioterapia chega e mata a maioria das células, o que sobra é uma espécie de supercélula de câncer. É exatamente essa a lógica. Você descreveu o processo de seleção clonal. A quimioterapia funciona como um antibiótico. É uma pressão seletiva fortíssima. Ela elimina células sensíveis, mas se ali dentro tiver alguns clones com mutações que os tornam resistentes, são eles que sobrevivem. E sem a concorrência das outras, eles proliferam e dominam. E causam a recidiva da doença, só que agora de uma forma muito mais agressiva. A evoluibilidade de um tumor e de uma população de bactérias são, no fundo, o mesmo fenômeno darwiniano. Para amarrar tudo isso, as anotações propõem um modelo unificador para entender saúde e doença. Exato. Depois de toda essa jornada, a gente tem um mapa geral. O modelo é simples, mas profundo. Saúde é a harmonia. Integração e regulação celular. É quando todos esses sistemas que a gente falou estão funcionando em equilíbrio. E a doença, por outro lado, é o desequilíbrio. É a falha de regulação em algum nível. E todos os exemplos que a gente discutiu se encaixam aí. Perfeitamente. Uma infecção é um problema de biologia procariótica, um conflito entre domínios da vida. O câncer é uma falha na regulação da biologia eucariótica. A cooperação entre as células se quebra. Uma doença neurodegenerativa, como a gente viu, muitas vezes começa com a falha na produção de energia, uma disfunção mitocondrial. A mensagem final é que, para entender o paciente, precisamos entender a célula. Porque todas as doenças, de uma gripe a um transtorno de humor, são, no fim das contas, manifestações de processos celulares que deram errado. Uau! Resumindo os grandes cliques aqui para mim. Primeiro, essa ideia da célula como um consórcio, essa aliança que ainda vive em nós. Segundo, descobrir que a nossa história evolutiva se manifesta hoje como um efeito colateral de antibióticos, isso é incrível. E terceiro, esse paralelo assustadoramente lógico entre a evolução da resistência numa bactéria e a evolução de um tumor. E talvez a gente possa fechar com uma reflexão, que nasce desse tema central da cooperação. A gente viu que a endossimbiose, a cooperação entre formas de vida diferentes, gerou um dos maiores saltos de complexidade do planeta. Certo. Isso deixa uma pergunta para a gente pensar. Se a vida evoluiu através da integração de sistemas, qual será o próximo grande salto evolutivo impulsionado pela simbiose? Seria algo entre a biologia humana e a inteligência artificial? Ou talvez uma nova forma de cooperação entre a nossa sociedade e o ecossistema global? Uma integração que, a gente ainda está lutando para aprender.